Pessoal, o objetivo principal do criador de galinha é o de ter os índices de produção das suas aves altos, com uma ótima qualidade e gerando descendentes saudável e que terá um excelente desempenho zootécnico no campo. Isso é o que todo criador busca. No entanto, problemas de queda de fertilidade ou baixa fertilidade no plantel está sendo cada vez mais comum e mais frequente na criação de nossas aves. Então, no vídeo de hoje, eu compartilho 10 dicas que você precisa saber para ter ótimos resultados reprodutivos na sua criação e manter uma taxa elevada de fertilidade no seu plantel e, consequentemente, um alto índice de nascimento de pintinhos e assim você alcançar sucesso em sua criação. E eu quero deixar bem claro que eu irei enfatizar o galo reprodutor. Então assista todo esse vídeo, compartilhe e vamos para as dicas. Pessoal, a primeira dica é que você controle o peso do seu galo. Realize um controle rigoroso do peso desses animais, faça uma pesagem bem feita, retirando do seu plantel animais fora de condições ideais, como por exemplo animais com excesso de peso, animais machucados, animais excessivamente leves. Observe se o seu animal está recebendo a quantidade de ração certa por dia e se está ganhando peso adequadamente, de acordo com a linhagem ou a raça que você está criando. É muito importante você fazer esse acompanhamento de peso para evitar graves problemas na sua criação. Saiba que cada raça ou linhagem tem o seu peso padrão. Então busque informações sobre o peso padrão desse animal em diferentes fases de criação. Faça esse acompanhamento. A segunda dica é que você evite a restrição alimentar para os seus galos. Ou seja, não deixe os seus galos com fome um dia, 2 dias, 3 dias, para tentar reduzir o peso desses animais. Pessoal, a restrição alimentar poderá comprometer os testículos do seu galo, poderá atrofiar os testículos de seus animais. E com isso poderá esse animal parar de ejacular ou esse galo irá ejacular sêmen com baixa concentração de espermatozoide. Então é muito importante você sempre acompanhar a quantidade de alimento que seus animais estão recebendo por dia. Evite que seu animal passe fome, como eu falei anteriormente, ou que esse galo seja superalimentado para ganhar muito peso rapidamente. Isso poderá trazer graves efeitos negativos para esse galo, sobre o desenvolvimento fisiológico desse galo reprodutor. Então mantenha suas aves bem alimentadas. Pessoal, a terceira dica é que você evite mais de um galo na mesma barra, porque isso irá ocorrer competição na monta. No momento em que esses galos estiverem buscando a fêmea, irá haver essa competição. Galos mais pesados são dominantes na competição alimentar e mais eficientes na formação de hormônios reprodutivos, sendo que essas características podem não se associar com uma maior eficiência reprodutiva, porque galo muito pesado, com alto peso corporal, compromete a habilidade do galo de completar a cópula. Isso é muito importante você observar. A quarta dica é que você evite estressar o seu galo reprodutor. É importante você soltar, caso seja possível, solte o galo e as galinhas da baia no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha suas aves em um ambiente tranquilo, em contato com o ambiente, com essa sensação de liberdade, bater asas, ciscar livremente. Isso é favorável para o bem-estar desses animais e com certeza esse animal irá responder positivamente na sua vida reprodutiva.
Pessoal, a quinta dica é que você evite galos velhos na sua criação. Se o seu negócio for comercial, se você produz ovos para comercialização, ovos galados, é importante você manter seus aves com uma idade, seus galos com até 2 anos de idade. Com o aumento da idade desses galos, observa-se também uma menor libido, ou seja, um menor apetite sexual por parte desse galo e menor frequência na monta bem-sucedida. Então, essa menor frequência de monta pode estar relacionada ou pode ser consequência do excesso de peso desse animal mais velho, da conformação atual dessa ave, como essa ave se encontra, e também por lesões nos pés que esse animal pode vir a aparecer. Lesões principalmente devido à umidade da cama, se a sua umidade está em excesso aí dentro das suas baias, pisos irregulares das baias, pedras dentro das baias, algo que possa comprometer os pés desses animais. Então observem isso, que isso poderá comprometer a vida reprodutiva de seus animais. A sexta dica é que você use uma proporção correta de macho e fêmeas. Pessoal, é muito importante você manter a proporção de no máximo 12 galinhas para cada reprodutor. Existe literatura que recomenda 10. Pessoal, mas tenha em mente que nessa proporção você poderá observar índice de fertilidade dos ovos baixos, pois os machos eles tendem a acasalar com fêmeas menos agressivas e mais receptivas no momento do acasalamento, ficando assim fêmeas cobertas e outras sem cobertura. E caso seja possível, é muito importante você manter um galo de reserva. E observe que altas proporções de galinha para um galo poderá levar a um desgaste físico e fisiológico desse galo. Aqui na minha criação, eu particularmente uso de 5 a 7 galinhas para cada galo. Eu já fiz o teste com 8, com 9, mas eu vejo que uma ótima proporção é 5 galinhas para um galo. Mas isso é muito relativo, pessoal. Isso depende muito do manejo que você está tendo com esse galo, das condições físicas desse galo, da raça, da idade. Isso tudo tem que ser levado em consideração, ok? Pessoal, a sétima dica é que você evite comprar galos nas feiras livres para ser o seu reprodutor. Por quê? Porque lá você pode encontrar muitos galos bonitos, é certo que sim, mas galos abaixo do peso, galos machucados, sofridos, que com certeza irão levar a baixa fertilidade e uma péssima qualidade espermática para o seu plantel. Pessoal, nessas minhas andanças, nessas feiras, os vendedores já me relataram que esses animais passam, às vezes, mais de um dia sem comer e sem beber. Isso é muito triste, isso eu não desejo para animal nenhum. Então não esqueça que para a escolha de um galo reprodutor, a seleção é muito criteriosa, ok? A oitava dica é que você observe e evite preferência do galo na criação. Observe se o seu galo reprodutor monta todas as galinhas ou se ele tem preferência por algumas delas. Algumas galinhas, pessoal, ficam até sem penas nas costas devido à quantidade excessiva de monta. Então, caso isso esteja acontecendo na sua criação, troque o galo de baia para evitar esse tipo de problema, ok? A nona dica é que você tenha sempre um planejamento, um controle na sua criação, para que assim que seja detectada qualquer baixa, qualquer redução na fertilidade dos ovos, você possa identificar o galo reprodutor que está originando esse problema
e com isso fazer a substituição desse galo o mais rápido possível e reduzir assim os prejuízos na sua criação. E a 10ª e última dica é que você evite galos com qualquer defeito físico na sua criação e galos que apresente qualquer grau de parentesco com suas galinhas, ok? Então espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixe o seu comentário logo abaixo, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Em breve eu apresento outras dicas como essas e de grande importância para você ter sucesso na sua criação. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.